Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar de um assunto que eu adoro, gente, que é tipos de investimento. Sabem o que é isso? Se não sabe, não se preocupa. Nós vamos começar pegando fogo e falando sobre investimentos, que é um assunto extremamente importante para nós, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro, aquela pergunta que sempre vai lá. O que é investimento, professor? Calma, se você não sabe, assim, é poupança e investimento? É, mas tem mais tipos de investimentos. Quais os tipos que você conhece? Poupança, todo mundo conhece, todo mundo vai. Qual outro que vocês conhecem? Ações. Já ouviram falar em criptomoeda, o investimento? Como é que funciona? Vamos dar noções. Quais investimentos que os menores de idade podem ter no seu nome? Opa! Investimento também, às vezes, nem todo mundo pode investir em tudo, né? Menores de idade podem investir? Que tipo de investimento? Poupança pode? Vocês têm poupança no seu nome? Tem algum outro tipo de investimento? Pense um pouquinho aí e me conte para os colegas, porque às vezes a gente não conversa a respeito disso. Estou dizendo que tem que conversar e dizer quanto você tem, mas trocar ideias de como ganhar mais dinheiro, né, gente? Que ganhar dinheiro é importante. Então vamos lá. Investimento é qualquer gasto ou aplicação financeira que produza recurso futuro, retorno futuro. Quais os investimentos que podem ser feitos por menores de idade? Menores de idade podem ter alguns tipos de investimentos, como CDBs, Tesouro Direto no seu nome e também poupança, que a gente já conhece, não é verdade? Bem, mas agora eu vou fazer um questionamento para vocês. A gente fala em investimento e pensa em dinheiro. Mas será que eu dizer para vocês investirem na educação de vocês, ele é um investimento ou é uma despesa? Pense um pouquinho, gente. A diferença entre investimento e poupança, e poupar. O que é lá? No nosso caso, investir na nossa educação, será que é gasto ou é investimento? Vem essa pergunta que eu vou deixar vocês pensarem. Falei do exemplo da educação, mas vocês saberiam me dizer qual a diferença entre poupar e investir? Vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão e já pensem também no investimento em educação, se é um gasto ou é um investimento, mas a questão que eu vou deixar vocês pensar principal, que eu volto logo depois para a gente discutir. É igual eu falar poupança e investimento? Sim ou não? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos para esclarecer essa questão que é muito importante para nós.
Daí, pessoal, deu um nó na cabeça? Se deu, era o objetivo. Parece que é a mesma coisa. A gente fala poupar e investir, parece que são sinônimos. Será que são sinônimos? Poupar e investir é a mesma coisa? Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, então. Bem, poupar é juntar e guardar dinheiro. Por exemplo, já ouviram a expressão que se usava muito há um bom tempo, na época dos avós, bisavós de vocês, dizia assim: aí eu vou guardar dinheiro embaixo do colchão. Já ouviram essa expressão? Essa expressão seria poupar. Eu pego o dinheiro e ponho embaixo do colchão. Só que houve um período no Brasil, né, nos anos 1900 e pouco, aí, final dos anos 2000, final dos anos 1900, 1980, 1990, onde nós tivemos inflação galopante. Uma pessoa que pegasse e guardasse dinheiro embaixo do colchão, quando fosse tirar, aquele dinheiro não valia mais nada, né? Mas nós podemos fazer num colchão moderno, né? Colocar, por exemplo, o dinheiro numa conta de poupança, hoje em dia está muito parecido. O rendimento está bem baixo, né? A inflação aumentando, o dinheiro acaba desvalorizando. A gente tem que achar outras maneiras daí de conseguir o quê? Investir. Então aí está a diferença básica. O poupar é simplesmente juntar e guardar esse dinheiro. Que a poupança, por que eu estou dizendo que a poupança está muito parecida com a ideia lá dos bisavós que guardavam dinheiro embaixo do colchão? Porque mesmo ela tendo um rendimento de inflação, o rendimento dela estava perdendo nos últimos anos até mesmo para a inflação. Então, consequentemente, estava o mesmo exemplo do colchão. Agora, investir, a gente tem que ver, e aí é muito importante, gente, e para todo mundo, é como eu posso aumentar esse dinheiro. Mas não é só aumentar nominalmente. O que eu quero dizer nominalmente? Um dinheiro sair de 1.000 e ir para 1.200. Porque às vezes ele ir de 1.000 para 1.200 num determinado período, esse 200 não compensa a perda inflacionária, porque a inflação foi de R$300 naquela lá. Ou seja, está uma redução de R$100. Então a gente precisa aprender a investir, não é verdade? Porque se a gente não souber investir, a gente não atinge as nossas metas financeiras, que a gente já vem conversando sobre isso nos vídeos anteriores de educação financeira, não é verdade? Vamos ver agora um novo autor aqui, o Benjamin Graham, do Investidor Inteligente. O que ele fala? Investir com sucesso ao longo de uma vida inteira não requer um quociente de inteligência estratosférico, uma visão empresarial incomum ou informações privilegiadas. Precisa-se de uma estrutura intelectual coerente para tomar decisões e ser capaz de não deixar as emoções corroam esse arcabouço. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer o seguinte, que você tem que ser, não precisa ser muito bom em saber sobre aplicações financeiras, mas você ter calma de fazer análise, de ler a respeito e tomar as decisões pelos fatos e não pelas emoções. Por exemplo, alguém aplica em ações, a ação cai, ele vai lá desesperadamente e vende naquele momento. Talvez, se ele fizer isso, ele vai perder mais dinheiro ainda. Talvez seja coerente esperar, analisar os fatos para que não vá pela emoção. Então tem que tomar cuidado. Ou você está numa aplicação e retira para colocar logo numa outra, sem estar conhecendo as aplicações que você está trabalhando. Então não precisa ter um conhecimento estratosférico e nem ser extremamente inteligente. Você vai ter que saber, com os dados que você tem, a tomar a decisão. Que às vezes a tomar a decisão é você entregar esse dinheiro para pessoas que tenham condições de tomar uma decisão mais adequada. Mas sobre isso a gente vai conversar agora. Então, primeiro, provavelmente você já deve estar pensando que investir dinheiro é muito mais interessante do que apenas poupar, óbvio. Então nós vamos ver alguns tipos de investimentos, que não são só esse que a gente vai conversar no vídeo, existem outros que são bastante interessantes para que a gente consiga fazer render o nosso patrimônio. Vocês já ouviram falar em CDB, gente? CDB?
Bem, CDB quer dizer o quê? Certificado de Depósito Bancário. Então, o que é o CDB? O CDB é um dinheiro que você vai emprestar ao banco. Como é que funciona isso, gente? Você chega lá, gerente do banco, né? Ou hoje em dia no próprio aplicativo do banco, e diz assim: eu quero aplicar esse dinheiro, não em poupança, quero em outra aplicação que dê mais rendimento. O CDB, o que você vai fazer? O banco vai pegar aquele dinheiro e vai te oferecer uma taxa de juro para você aplicar. Pode ser por tempo determinado, né? Ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Como é que você vai fazer isso? O banco vai pegar esse dinheiro, ele vai ficar guardado o dinheiro lá? Não, o banco vai usar aquele dinheiro para emprestar para outras pessoas que estão precisando desse dinheiro. E ele vai comprar uma taxa de juro tendo lucro sobre esse teu dinheiro ali. Então, por isso, você tem que ser inteligente e procurar um banco que pague melhor essa taxa de rendimento que você tenha. Talvez não seja o banco que você está acostumado a trabalhar. Você tem que procurar um outro banco que pague melhor essa taxa. Conheciam essa modalidade? Pois é. Temos uma outra modalidade, gente, que é muito parecido com a CDB e que começou os brasileiros a aplicar bastante. Fora do país era muito comum aplicar em títulos do governo, né? São títulos públicos. Isso acontece em todos os países do mundo, inclusive nos países considerados assim de primeiro mundo, como os Estados Unidos ou na Europa, que são os títulos do governo, por exemplo, americano ou do governo europeu. Esses títulos funcionam mais ou menos como os CDBs, só que em vez da gente emprestar para um banco, a gente vai emprestar para o governo. Mas como é que funciona isso, gente? Então vamos lá, o Tesouro Direto, que é muito parecido, o que eu vou fazer? Por exemplo, no Brasil hoje em dia, eu posso entrar nesse site aqui, ó, tesourodireto.com.br, e eu posso aplicar dinheiro a partir de R$30. E eu não preciso de nenhum corretor especialista ou de um banco intermediário, só vou fazer lá meu cadastro e eu consigo aplicar. E tem vários títulos, tem títulos que são para vencer daqui 20 anos, 30 anos. Alguém diz assim, mas professor, eu só vou poder esperar? Não, eu posso vender antes. Claro que daí há deságio quando eu vou retirar antes do lá. E tem taxas também, prazos diferentes e taxas diferentes. E você vai ter que estudar qual vai ser mais interessante. Essa modalidade é uma modalidade extremamente segura, porque é garantido pelo governo federal. Se o governo federal não der conta, é porque o Brasil está com grandes problemas. Então, é um título muito seguro, mais seguro ainda que o CDB. O CDB pode acontecer, infelizmente, até uma queda de um banco, mas vai ser muito mais complexo, por isso que é bom a gente conhecer aonde a gente está aplicando. Outra modalidade que a gente já ouviu falar em algum momento é as ações. Mas o que são as ações, gente? Na verdade, são como se fossem pequenos pedacinhos da empresa que eu compro, né? E essas ações podem render dividendos, ou seja, se a empresa dá um lucro, ela é dividido entre os acionistas, né? E esses acionistas, você pode receber esses dividendos ou usar as ações simplesmente, você comprar, como é o ideal, comprar essas ações na baixa e vender na alta. Consequentemente, você vai ter um lucro a respeito das ações. Só que as ações, gente, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. São mercados muito mais voláteis, ou seja, que tem variações muito grandes. Então a gente tem que estar muito bem preparado para fazer a aplicação nisso daqui. Ou eu tenho que conhecer muito, ou daí aqui eu vou precisar contratar pessoas ou locais que consigam trabalhar com esse dinheiro. Quando eu não conheço muito bem o mercado, é melhor eu trabalhar com um fundo de investimentos, aonde esses fundos de investimentos vão investir através de uma empresa, de alguém que vai
fazer esse trabalho, cobrando, obviamente, por esse trabalho, que são taxas de administração, aonde eles vão fazer uma carteira, aonde uma parte vai estar em CDB, outra parte vai estar em ações, outra parte em dinheiro em tesouro direto, outra parte em ouro, em dólar, ou imóveis e outras carteiras, e que eles vão tentar maior rentabilidade, porque o lucro deles vem exatamente da rentabilidade. Esses fundos de investimento são bastante interessantes e tem vários tipos de fundo de investimento, diversas agências e também de bancos, que daí você tem que ver historicamente o que eles estão dando de lucro e daí você vai optar por uma delas. Agora eu vou deixar um pequeno questionamento, hoje a gente está bem teórico, né? Para vocês pensarem um pouquinho e dizerem o que significa. Porque eu digo que essa geração é muito antenada, a informação está perto, né? Peguei no celular, está ali a minha informação. Vocês já ouviram falar em criptomoedas? Como é que elas funcionam? Como é que elas dão lucro? Vou dar um tempinho para vocês pensarem numa resposta e nós já voltamos a conversar desse outro tipo de investimento que é extremamente moderno.
Pessoal, hoje todo mundo, nossa, estamos falando de tanta coisa, tanto investimento, mas aí a gente não abriu, a gente precisa entender cada um deles. Por enquanto a gente está fazendo um preâmbulo, ou seja, estamos conhecendo rapidamente cada uma. E eu deixei uma pergunta para vocês, não é verdade? Eu deixei para vocês pensarem, criptomoeda, todo mundo já ouviu falar alguma vez, né? Ah, eu ouvi falar de criptomoeda, mas como é que funciona? O que significa isso? Primeiro, moeda, real, dólar, euro, são moedas físicas, né? Antigamente as moedas de cada país eram bancadas, ou seja, alavancadas em ouro, né? Eles tinham reserva de ouro para bancar aquele dinheiro. Mas hoje não é mais dessa maneira. E a criptomoeda, como é que funciona? Vamos lá dar uma olhadinha? Então vamos lá. Então vamos lá. Criptomoedas são moedas virtuais e são usadas para a realização de pagamentos, transações comerciais, assim como o real, dólar, euro e qualquer outra moeda. As criptomoedas possuem valores extremamente variáveis, podendo se valorizar ou desvalorizar. Investir em criptomoedas é comprar esse tipo de moeda e esperar a valorização para vender por um preço maior. Então o lucro dela vai estar lá. Você compra, é muito parecido com ações. Só que a ação, você sabe que existe a empresa fixa, né? Física daquela ação que você está comprando. Mesmo que seja uma ação de uma empresa virtual, você sabe que existe a empresa. Agora, a criptomoeda são códigos que estão dentro da internet geral e elas valem valores bastante altos, né? Tem algumas criptomoedas, vocês podem pesquisar, os valores podem passar de 2 centenas de milhares de reais, uma moeda apenas, um valor, como se fosse R$1 dessa moeda. Porém, o que você vai fazer? Você compra num valor, numa quantidade dessa moeda e vende depois de um tempo. Essa diferença vai ser o seu lucro, é dali que está saindo o seu lucro. E vale a pena pesquisar, porque muita gente nem ouviu falar a respeito desses investimentos. A gente falou hoje sobre alguns investimentos, que a gente falou CDB, que alguns já tinham ouvido falar, falamos Tesouro Direto, que hoje em dia é muito fácil fazer investimento. Falamos de ações, né, que são bastante interessantes, só que ações precisam de um conhecimento maior, e falamos dos fundos de investimento que podem juntar todas as demais, inclusive as criptomoedas, depende do fundo que a gente estiver trabalhando. E falamos agora exatamente da criptomoeda, que talvez seja o investimento mais, entre aspas, moderno que tem, mas é aquele que a gente tem que tomar mais cuidado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até breve, pessoal.